Olá a todas. Hum, Estou aqui para vos apresentar um projeto educativo que eu construí, em conjunto com uma colega, mas que depois acabei por levar a cabo, sozinha, no plano curricular. Então, esse projeto educativo chamava-se, e ainda se chama, Tecer Emoções, e o que eu vos vou apresentar é, hum, uma das sessões que eu consegui levar a cabo e no fundo, hum, trazer-vos essa este trabalho. Então, eh, então qual era a missão deste projeto? A missão deste projeto consiste em ajudar a formar jovens conscientes, conectados e proativos, que lideram a sua vida emocional, se relacionam e intervêm na vida da comunidade. É possível, através dele, melhorar os níveis de concentração e de sucesso escolar, diminuir os comportamentos inadequados e os conflitos em meio escolar, melhorar a criatividade e a motricidade fina e aumentar a proatividade em ações de voluntariado, bem como a participação em projetos escolares. Então, basicamente, era um projeto que aliava a arte com o património, nomeadamente, no meu caso, com o património português, cultural, o património material e imaterial. E então, através de pequenas sessões, eram trabalhados vários temas, hum, que aliavam estas 2 vertentes. E que pretendiam, o desenvolvimento pessoal e emocional dos jovens ou das crianças que fossem alvo das sessões. Então, qual era o plano curricular? O plano curricular chamava-se Navegar nas Emoções. Era um plano curricular anual que foi construído atendendo à amplitude do ano letivo. Portanto, era um plano curricular para que comportava uma sessão por semana. E por isso eu construí 33 sessões com 33 temas diferentes, em que se norteavam pelos ciclos naturais presentes na natureza, sobretudo inspirado no ciclo lunar e nas marés. Portanto, eu inspirei-me no mar para, digamos assim, imaginar um plano curricular e nas marés. Então, como é que este plano curricular estava assim construído? Então, as marés são compostas por momentos de expansão, contração e transição. E por isso o currículo é construído com sessões de expansão, alegria e renascimento, portanto, emoções fortes, luminosas, não é? Da expansão do coração. Depois a contração, com emoções ligadas a essa mesma contração, escassez, injustiça, e de transição, que nem é bem uma coisa nem outra. Amizade, compaixão. Portanto, havia aqui um crescendo até ao pico da maré e depois um descer até quando há a contração da maré. Então pretendia-se a percepção da vida emocional, que a vida emocional é também cíclica, passando por todos estes momentos. Portanto, as crianças que estivessem a fazer este plano curricular, elas iam aprender todas estas emoções ao longo do ano, iriam registá-las numa espécie de caderno e iriam ver que elas, no fundo, subiam, desciam, e que isso fazia parte de todo um ciclo perfeitamente natural, por assim dizer. Então, por exemplo, eu trago-vos aqui 2 sessões. Uma era a sessão do desapego, não é? Em que, por exemplo, era a sessão número 1, a sessão do desapego. Como começava no outono, então o tema era o vento do outono, e com o vento do outono nós celebrávamos o equinócio e podíamos usar como materiais folhas, ramos, pasta de moldar. E então as emoções que eram trabalhadas eram o desapego, o vento que leva aquilo que já não faz falta, que deita abaixo o que não é necessário, enfim, tudo isso. E depois, por exemplo, noutra sessão, na sessão 3, era, por exemplo, a concentração, porque já estávamos a subir, não é? Então, como estávamos a subir, era a concentração, e o que é que eu escolhi? O falcão peregrino, que é uma espécie nativa em Portugal, portanto, é um tipo de pássaro nativo. Os alunos aprendiam
coisas sobre o pássaro, biológicas, não é? Sobre o pássaro, culturais também, e depois faziam um trabalho artístico e o que é que eles aprendiam? Sobre eles mesmos, sobre o pássaro, concentração, foco e rapidez, o tiro certeiro, portanto, havia várias coisas que podiam ser faladas e que podiam ser trabalhadas com base na ideia do falcão e da concentração, tudo junto. No fundo, porque a vida é tudo junto, não é? Então, eu consegui ainda colocar em prática, eu tentei muito, levar, a bom porto este projeto, ele nunca, existiu na totalidade, mas eu ainda fiz algumas sessões. E então uma das sessões que eu fiz foi este workshop, que se chamava A Primavera em Nós. Então, a Primavera em Nós era baseada na ideia da borboleta e do renascimento, da transformação, de como a criança se vai transformando e se vai, hum, tornando um adolescente e depois um adulto e, portanto, e como é que ela gerencia todos esses sentimentos dentro de si, não é? E muitas vezes que passam até despercebidas com os adultos que estão junto dela e que estão com ela e assim. Então, os objetivos deste workshop era o seguinte: perceber, através do ciclo das borboletas, que a transformação é possível e necessária como forma de recomeçar uma vida mais plena. Portanto, a ideia de que temos uma larva, ela está a transformar-se, quando nasce a borboleta, aquela transformação que é muito visível, brutal, absolutamente até estranha, é necessária e, no fundo, chamar a esse conhecimento. Perceber que o crescimento e a transformação fazem parte da vida, que estamos sempre a mudar e que algumas mudanças são mesmo muito importantes. Hum, perceber as espécies nativas de borboletas em Portugal e dar importância à biodiversidade e, no fundo, compreender a ligação entre a natureza e nós próprios. Portanto, a ideia era que, através desse conhecimento das borboletas nativas portuguesas, ficar a conhecer as borboletas nativas, o que é uma coisa que muitas vezes as crianças portuguesas não dão no plano curricular normal, porque dão outros animais, porque não vão dar as borboletas nativas, muito menos todas ou quase todas não vão estar a trabalhar esse conhecimento porque vão dá-lo de uma forma generalista com outros animais e muitas vezes com outros insetos, e portanto a ideia era dar-lhes a conhecer a variedade de borboletas presentes no nosso território e depois conectar esse conhecimento com da natureza com nós mesmos, com o conhecimento que eles têm deles mesmos. Então, quais foram os momentos do workshop? Eu fiz este workshop com crianças de 7, 8 anos, algumas tinham 6, portanto, entre os 6 e os 8 anos, eram muito pequeninas. Há crianças mais pequeninas, mas eram bastante pequeninas para algo que ainda é complexo. Então a ideia era conhecer as borboletas nativas, havia um momento em que elas conheciam as borboletas nativas. O problema também aqui é que, como são crianças bastante pequenas, o grau de concentração é reduzido e elas não estavam numa sala de aula. Isto foi um workshop pedido por um centro de estudos, portanto, eu fui ao centro de estudos promover este workshop na época de férias, e então essas crianças conheciam as borboletas nativas, depois faziam uma borboleta e pensavam, questionavam sobre a sua transformação pessoal, porque tinham que escrever na borboleta, atrás, nas asas da borboleta, coisas sobre as suas pessoa, não é? Sobre os adultos ou sobre elas mesmas. Algumas crianças ainda não escreviam, portanto tinham que ser ajudadas por mim e por as outras, colegas que lá estavam, que eram quem geria o centro de estudos, e, mas outras crianças já escreviam por elas mesmas e sabiam dizer, eu perguntava e eu sabia dizer, elas sabiam dizer o que é que era. Então, para conhecerem as borboletas nativas, eu levei estes postais, que cada postal tinha
informações científicas sobre a borboleta, porque aqui era digamos assim, um workshop mais relacionado com a biologia, portanto, não tanto com um património cultural, mas com um património natural. Portanto, o que eu levava era informações sobre, quanto tempo de vida é que as borboletas têm, onde é que esta borboleta habita, qual é o nome dela, portanto, eles aprendiam que tem um nome científico em latim, e depois viam a borboleta. Também lhes mostrava onde se podem encontrar estas borboletas e algumas curiosidades. Então, eu levava estes postais, entregava os postais às crianças, entreguei os postais, aliás, os postais até foram colocados sobre uma mesa, as crianças puderam escolher qual era o postal que queriam, qual era a borboleta que queriam. E depois de escolherem então a borboleta, eu levava uns moldes das asas, e eles tinham que fazer o corpinho em lã com um fio. Como eu uma vez vi a nossa Nina Veiga a fazer na época da Páscoa, um corpinho de borboleta com um fio, foi aí que eu me inspirei, pensei: "Ah, vão fazer o corpinho da lã, têm a lã, enrolam o fio à volta do corpinho e depois vão colar umas asas de cartão". Como eles eram muito pequenos, eu levei os moldes já feitos, levei 2 tipos de moldes, um com a asa mais fechada e outro com a asa mais aberta, portanto havia 2 tipos de moldes, e eles então pegavam nos moldes, desenhavam na cartolina colorida, recortavam e depois colavam. E pintavam. Portanto, era basicamente isto que eles tinham que fazer. E não tinham muito tempo, portanto, era um workshop relativamente pequeno, de 1 hora e meia, e, portanto, eles não tinham assim tanto tempo para fazer aquilo como eu desejaria que eles tivessem tido. Então, mas fizeram, apesar de todas as vicissitudes, eles fizeram. E foi muito interessante ver as escolhas que cada criança, que eu não conhecia, hum, tomou. Portanto, houve crianças, como vocês podem ver nestas fotografias, que puseram uma asa de cada cor. Houve crianças que ainda pintaram por cima, houve crianças que pintaram menos, mas eu escolhi estas borboletas aqui. Eles tiveram muita dificuldade na motricidade e, portanto, em enrolar o fio em volta do corpo foi todo um stress à volta daquilo, mas eles adoraram tocar na lã, conhecerem a lã, muitos deles nunca tinham tocado em lã. E também foi muito interessante para mim de ver que, por exemplo, hum, apenas uma criança que tinha uma condição física, debilitante, tinha uma doença rara, foi a única criança que escolheu uma asa de cada um dos moldes. Portanto, a borboleta dele, que é a que vocês veem aí, que tem uma asa amarela e uma asa verde, tinha uma asa aberta e uma asa fechada. E ele tinha plena consciência, ele tinha muita dificuldade em falar e em se exprimir, mas era uma criança de uma doçura enorme, ele tinha plena consciência de que era diferente. E então, quando ele fez a sua borboleta, ele fez uma borboleta em que as asas eram diferentes. E eu fiquei tremendamente emocionada e impactada com esse facto. As outras crianças, não invalidando toda a beleza que elas também têm, mas as outras crianças não formalizaram essa diferença, não a individualidade delas, não é, não estava lá. Pronto, simetria, coisa. Então vamos fazer asas iguais, ainda que possam ter cores diferentes, mas não vão ter um molde, diferente, não é? Só ele é que escolheu de facto ter uma asa de cada nação, por assim dizer. Então, achei isso de veras impactante. Então, qual era o questionamento que eles tinham de fazer? Quais são as coisas que me transformam? Pessoas e situações? Que situações me podem levar a criar asas para poder voar? Terem ideia de que são os sonhos, os desejos, os seus anseios, não é? Aquilo que eles desejam profundamente. E o que preciso para de lagarta me transformar numa borboleta? Pessoas à minha volta. Então, a ideia era que depois eles na parte de trás das borboletas, que depois eu não acabei por não ter acesso a nenhuma fotografia dessa parte de trás,
das borboletas, eles escrevessem coisas sobre eles próprios. Eles tiveram muita dificuldade nesta parte também, porque eram crianças muito pequenas e, portanto, estar a refletir que coisas é que me transformam é uma pergunta logo de si demasiado complexa para crianças de 6 anos. Mas, quando perguntavam: mas quem te ajuda a concretizar os teus sonhos?", aí eles sabiam dizer. E a grande maioria falava dos pais, falava dos amigos, mas falava sobretudo, porque são crianças muito pequenas, falavam sobretudo dos pais. "Quem te ajuda nos teus sonhos?", "Os meus pais", diziam eles. Portanto, foi assim um workshop de uma doçura muito grande e que, no fundo, e não querendo ainda passar esta parte final. Depois, as colegas do próprio centro também trabalhavam muito bem estas crianças, era um centro de estudos muito familiar, muito bem trabalhado, também tinham esta criança que tinha esta doença rara, portanto colocava ali, e outras crianças também. Tinha uma criança autista que participou muito pouco do workshop, era uma criança que tinha um autismo bastante severo e, portanto, participou muito pouco. O barulho era demasiado, a agitação era demasiada e eu estava ali muito sozinha e também não consegui. Foi a primeira vez que trabalhei assim com crianças tão pequenas e também não consegui dar, a resposta àquela criança. Mas eles chegavam ao final, sentavam as crianças todas num lugar específico para refletir, portanto tinham uma manta com umas almofadas e vamos então à altura da reflexão e falávamos um pouco então. E foi muito interessante ver também que elas tinham plena consciência da sua idade, de que eram crianças, de que ainda tinham muito para crescer. Perguntámos-lhe de que fase da borboleta que elas achavam que estavam, todas disseram que ainda eram pequenas pupas, não é, pequenas larvas ainda, que ainda não tinham asas, mas que iam ter, portanto, tinham consciência e este projeto, no fundo, foi construído de forma a que estes pequenos momentos pudessem ser proporcionados às crianças, de forma a que elas fossem então trabalhando questões emocionais, de desenvolvimento pessoal, mas sempre com um conhecimento estruturado a nível científico, a nível cultural também, da cultura material, e que fosse um conhecimento que pudesse ficar, portanto não é: vamos fazer uma borboleta qualquer", não, vamos primeiro ver as nossas borboletas, vamos conhecer as nossas borboletas, "Ai, que bonita é esta preta e branca, olha esta que tem estes olhinhos", portanto, havia esse movimento dentro do nosso próprio património, que depois, é, digamos assim, transformado em conhecimento pessoal. Então, agradeço a vossa atenção, espero que tenham gostado da minha apresentação e, e pronto, e assim dou a conhecer, um sonho projeto e desejo toda a sorte para o congresso que está a decorrer. Obrigada.